Bom dia! Boa tarde. Boa noite e sejam muito bem-vindos e vindas à nossa aula sobre iluminismo. Já imaginou se ainda estivéssemos na Idade das Trevas e fôssemos privados da liberdade, da nossa religião, da confiança na ciência e dos nossos direitos individuais? Falaremos como o movimento iluminista nos fez termos uma nova concepção de sociedade que vivemos até hoje. Iremos explicar de várias formas quando e como ocorreu o iluminismo e como interferiu na sociedade da época. Vamos lá? O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu durante os séculos 17 e 18 na França, defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa ideia foi difundida por filósofos e economistas que julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas. Os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Vale ressaltar que os iluministas não eram ateus, porém eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. O pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência e do humanismo, que pregava a centralidade e racionalidade humana. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Essas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces da estrutura política e social do antigo regime. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico. Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficavam sempre à margem das decisões. Para Immanuel Kant, filósofo alemão e um dos precursores do movimento, abre aspas, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma minoridade que estes mesmos se puseram a si. Ou saber, tem coragem para fazer o uso da tua própria razão? Fecha aspas. Então, Andressa, me fale mais um pouco sobre o iluminismo. Me dê um gatilho aí. Mas como esse movimento revolucionário surgiu? Como uma reação ao absolutismo que dominava na Europa até então. No absolutismo, todo o poder se encontrava na figura do rei, que vivia com luxos pagos pela classe mais pobre através de impostos. Durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, a sociedade europeia foi marcada por uma forte influência da Igreja Católica, que defendia uma visão teocêntrica da sociedade e boa parte do conhecimento era fruto das crenças religiosas, de profecias e do próprio imaginário das pessoas. Entre o final deste período e início da Idade Moderna, o progresso da ciência começou a colocar em questão muitos conhecimentos e o próprio entendimento do mundo proposto pela religião. A descoberta que a Terra não era o centro do universo, por exemplo, abalou a supremacia do conhecimento eclesiástico. O regime absolutista também era outro fator de insatisfação de boa parte da população, onde as sociedades eram divididas em diversas classes sociais, estamentos, e o clero e a nobreza que estavam no topo da pirâmide social, que eram sustentados com impostos do povo. Esse conjunto de descontentamento por parte da população levaria à Revolução Francesa, que foi inspirada nas ideias iluministas e representa o principal marco desse movimento intelectual. Os pensadores iluministas queriam trazer a humanidade para a luz da razão e iam contra o domínio da Igreja Católica e da monarquia absolutista, defendendo o uso da ciência e da razão, assim como a maior liberdade nos campos da política e economia. Eles acreditavam que a educação, a ciência e o conhecimento eram chaves para essa libertação. Então, Érica, em resumo, como podemos caracterizar o iluminismo? Em resumo, um dos pontos mais marcantes desse período é a razão. O próprio nome do movimento nos remete à luz. Não é à toa que esse período é conhecido como o século das luzes, que pretende se opor à herança medieval que ficou conhecida como Idade das Trevas, quando todo o conhecimento era subordinado à religião. Desse modo, o iluminismo ignorava qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica e defendia o desenvolvimento da ciência e do humanismo, que pregava a centralidade e racionalidade humana. No que diz respeito à economia, o iluminismo ia em oposição ao mercantilismo, praticado durante o antigo regime.
Os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Alguns dos iluministas defendiam que a agricultura era a fonte da riqueza da nação, em detrimento do comércio, como defendido pelos mercantilistas. Quanto à propriedade privada, não havia consenso entre os iluministas. John Locke enfatizava que a propriedade era um direito natural do homem, enquanto Rousseau apontava que esta era a razão dos males da humanidade. Sobre a política vigente, eram contrários ao absolutismo e afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição, e que todos deveriam ser tratados igualmente perante a lei, com direitos individuais e naturais, como a vida e a liberdade. Se opondo à sociedade onde as vantagens e privilégios da nobreza e da Igreja Católica eram anos-luz à frente de outra parte da população, como a burguesia, que predominou nesse movimento e defendeu maior liberdade política e econômica. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Eu declaro a dissolução imediata deste conselho. Por ordem minha, o governo de todos os assuntos do país agora caberá a um gabinete. Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem do seu poder absoluto, apenas conciliando aos interesses populares. Deste modo, os governantes faziam parte do despotismo esclarecido. Além disso, embora houvesse algumas vozes a favor das mulheres e até pensadores iluministas como Emily de Châtelet ou Mary Wollstonecraft, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direitos para elas. A religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas. É preciso lembrar que no antigo regime, as minorias religiosas, como judeus e muçulmanos, foram obrigados a se converter ou a deixar os países onde estavam para escapar das perseguições. Tendo isso em vista, a maioria dos iluministas defendiam a limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas preferiam que houvessem duas esferas distintas, a religião e o Estado. De outra maneira, alguns iluministas defendiam o fim da igreja como instituição de forma que a fé deveria ser uma expressão individual. No entanto, outra parte desses pensadores não eram contra a crença em Deus e acreditavam que Deus estava presente na natureza e no próprio homem, de modo a defender a igualdade religiosa perante a lei. Tendo em vista o alcance do movimento não só na Europa, mas nas colônias do Novo Mundo, como esse movimento interferiu nas vidas das pessoas? Welly? Por fim, esse movimento também merece ser lembrado pelas consideráveis conquistas nos âmbitos sociais e nas liberdades individuais, pois a sua crença buscava uma maior igualdade entre as pessoas, pondo um fim nas sociedades estamentais, estrutura social em que não era permitida a ascensão social em cada grupo, tinha sua função para a pré-sociedade pré-determinada. Além disso, os ideais iluministas acabam guiando diversas nações para o fim dos governos absolutistas, como na França, e para a busca da independência dos países que ainda estavam sob o controle de uma nação estrangeira, e como os Estados Unidos e o próprio Brasil, na luta pela independência através dos movimentos como a Inconfidência Mineira. Agora vamos apresentar os principais pensadores e influenciadores do movimento iluminista. Primeiramente, vamos apresentar os pensadores franceses, tendo em vista que o movimento se iniciou na França no século XVII e detém o maior número de adeptos. Entre os percussores temos Andressa, é com você. René Descartes, que nasceu na França em 1596 e morreu em 1650. Foi um filósofo e matemático, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Ele é autor da obra O Discurso sobre o Método, um trabalho filosófico e matemático publicado na França em 1637. Uma das mais famosas frases do seu discurso é "Penso, logo existo". Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza. Surgiu uma nova visão da natureza que anula o significado moral e religioso da época. Acreditava que a ciência deveria ser prática e não especulativa. Também acreditava na existência de uma verdade absoluta incontestável. Para atingi-la, desenvolveu o método da dúvida, que consistia em questionar todas as ideias e teorias pré-existentes. Expõe 4 regras para se chegar ao conhecimento.
A primeira diz que nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. A segunda, que os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. Na terceira regra, as considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. E como última regra, o processo deve ser revisto do começo ao fim, para que nada importante seja omitido. Em seguida, falaremos de François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, foi um filósofo e escritor francês que tem sua imagem marcada como símbolo do movimento iluminista. Defensor das liberdades individuais e da tolerância, foi uma das principais inspirações da Revolução Francesa. Para ele, deve ser garantida às pessoas o direito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa e à liberdade política. Para o pensador, o progresso da sociedade somente viria com o reconhecimento dessas liberdades individuais e com o respeito e a tolerância de todas as formas de pensar. Voltaire acreditava que o ser humano deveria ser livre para expressar sua vida criativa, sem interferências de cunho moral e religioso. Ele era contra o absolutismo e a favor da separação entre a Igreja e o Estado. Para o pensador, o progresso da sociedade somente viria com o reconhecimento dessas liberdades individuais e com o respeito e a tolerância à forma de pensar. O pensador escrevia muito. Foram mais de 70 obras em forma de livros, peças de teatro, romances, poemas e outros. Outro francês foi Denis Diderot. Sabe a enciclopédia? Aquela que existe antes de existir o Google? Deveremos a este escritor e filósofo iluminista a criação da primeira enciclopédia do mundo. Como um grande defensor da expansão do conhecimento, o escritor passou boa parte de sua vida organizando pensamentos e conhecimentos da época, para divulgar a filosofia iluminista no mundo. Continha milhares de artigos e ilustrações de diversos cientistas, filósofos e pesquisadores de campo de conhecimentos distintos. Essa obra teve 35 volumes e foi muito importante na exposição dos conhecimentos humanos em um formato ordenado e metódico, com o intuito de apresentar uma alternativa aos ensinamentos impostos pela religião. Denis Diderot consagrou-se como uma grande influência e grande escritor e fez da literatura o seu ofício, o que lhe valeu uma vasta produção literária. Acreditava na razão como guia, da qual a filosofia deveria se alicerçar para desvendar a verdade e constituir um sólido conhecimento. Ele elaborou sua metodologia segundo os moldes e informações das ciências exatas, de acordo com o materialismo científico. Suas principais obras foram Pensamentos Filosóficos, As Joias Indiscretas e a Enciclopédia. Agora falaremos de Charles-Louis de Second, Barão de Ladère e de Montesquieu. Montesquieu, principalmente pela sua teoria de separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, como é hoje no Brasil, esse filósofo francês foi parte da primeira geração dos pensadores iluministas e atuou principalmente no ramo da política e da psicologia. Defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Assim, haveria equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Essa ideia de governo foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. Além disso, foi um crítico do absolutismo e do catolicismo, e defensor da democracia, sendo a sua obra mais destacada O Espírito das Leis, um tratado de teoria política, no qual aponta para a divisão dos 3 poderes. Suas principais obras foram Cartas Persas, Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e sua decadência e O Espírito das Leis. E finalmente, mas não menos importante, Jean de Lambert, um dos fundadores da Enciclopédia Filosófica, uma publicação científica e filosófica bastante importante durante o Iluminismo, defendia que a razão deveria ser o princípio a guiar a política, a economia e a cultura. Acreditava, como seus contemporâneos iluministas, que o poder político deveria ser dividido, sendo intolerável o absolutismo, o que era necessário buscar desenvolver o conhecimento técnico-científico e combater os dogmas. Enquanto cientista, de Lambert fez importantes descobertas no campo da matemática, especialmente no campo das equações diferenciais.
Como forma de uma breve recapitulação, o Iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu entre os séculos 17 e 18 na França. Defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava a maior liberdade econômica e política. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa foi a aula de hoje. Obrigada pela companhia e nos vemos na próxima.